Então diz assim o Senhor, Evangelho de Mateus capítulo 3, versículo 11. Eu batizo vocês com água para arrependimento, mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, do qual não sou digno de carregar as sandálias. Ele os batizará com o Espírito Santo e com fogo. Ele tem a pá em suas mãos. Limpará a sua eira e recolherá o seu trigo no celeiro. Porém, queimará a palha num fogo que nunca se apaga. Por este tempo, Jesus foi da Galiléia para o Rio Jordão, a fim de que João o batizasse. João, porém, quis convencê-lo a mudar de ideia, dizendo: eu é que preciso ser batizado por você, e é você que vem a mim? Mas Jesus respondeu: deixe por enquanto, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele concordou. Depois de batizado, Jesus logo saiu da água. E eis que os céus se abriram, e ele viu o Espírito de Deus descendo como uma pomba, vindo sobre ele. Eis que uma voz dos céus dizia: este é o meu Filho amado, em quem me agrado. Aleluia. Deus Todo-Poderoso, Deus de Abraão, Deus de Isaque, Deus de Jacó, Senhor, mais uma vez buscamos a Ti, Senhor da glória, Pai. Não nos cansamos de buscar a Ti, Senhor. Não nos cansamos de clamar a Ti, Senhor, de toda a terra, porque nós dependemos de Ti, Senhor. Então, em nome de Jesus, Senhor, eu te peço, Senhor, faz uma grande obra aqui neste lugar agora, Senhor. Fala ao Teu povo, edifica a Tua igreja, Senhor. Edifica este povo, Senhor da glória, Pai, como um edifício sólido, como um edifício inabalável, Senhor, na Tua palavra, porque a Tua palavra disse que seria assim, Senhor da glória, Pai. Oh Deus, em nome de Jesus, Senhor, Pai. Oh Deus, opera maravilha, Senhor, durante essa ministração eu te peço, Senhor. Faz milagres, liberta o cativo, cura o enfermo, Senhor, de toda a terra, Pai. Faz muito mais do que aquilo que nós imaginamos, Senhor. Pela Tua misericórdia eu te peço, Senhor, usa os meus lábios agora para proclamar a Tua verdade, Senhor. Usa, Senhor, de toda a terra, Pai, os meus ouvidos para que eu ouça a Tua voz, Senhor. E usa, Senhor, a minha mente, Senhor, para que eu possa, Senhor, entender a Tua palavra, Senhor. Entender os Teus pensamentos, Senhor. Neste momento, meu Senhor, Pai, eu oro em nome de Jesus, Senhor de toda a terra, Pai. Então seja exaltado e seja glorificado o nome de Deus para todos sempre. Aleluia, graças a Deus. Diga graças a Deus. Amém, graças a Deus, né? Irmãos, mais uma vez, vemos aqui uma palavra tremenda, né? Uma palavra poderosa do nosso Deus. Falando a respeito de João Batista, né? João Batista, ele era primo de Jesus e João Batista era chamado de Batista porque ele batizava, né? E João Batista era muito ousado, né? E João Batista, ele entendia claramente e perfeitamente a palavra de Deus. Embora João Batista ainda não tivesse encontrado com Jesus, João Batista compreendia a missão dele de anunciar a vinda do Messias, anunciar aquilo que Jesus faria neste mundo, embora João Batista não o conhecesse. E a grande palavra de João Batista era que as pessoas deveriam mudar de vida, era que as pessoas deveriam se arrepender dos seus pecados, porque estava chegando o reino de Deus. E o reino de Deus simboliza, o reino de Deus significa a presença de Deus nas nossas vidas. O reino de Deus significa a presença do Espírito Santo de Deus nas nossas vidas. O reino de Deus significa, a grande obra que Jesus fez para as nossas vidas e a recepção dessa grande obra por nós. Esse é o reino de Deus.
O reino de Deus, ele existe dentro de nós já. Ele existe, né, para que nós possamos o quê? Alcançar de forma definitiva este reino, né, buscando, né, constantemente aquilo que Deus nos deixou neste mundo, para que nós possamos de forma definitiva um dia ter a presença do Altíssimo Deus nas nossas vidas. E João falava aqui a respeito da obra de Jesus. Ele dizia assim, olha, eu batizo com água para o arrependimento. Ou seja, a mensagem de João Batista era clara, já falamos aqui hoje, né? A mensagem de João Batista era que as pessoas se arrependessem, que as pessoas mudassem de vida, né? E essa mensagem era uma mensagem necessária para que nós nos encontremos com Cristo, para que nós nos encontremos com o Senhor neste mundo e para que haja o batismo, né? O batismo nas águas simboliza a conversão. O batismo nas águas simboliza uma nova vida que o homem deve ter. É por isso que eu discordo, assim, entre aspas, né, de pastores que durante uma cerimônia de batismo conclama quem quer ser batizado, né, naquele mesmo momento. É lógico que Deus pode fazer uma obra do Espírito Santo para realmente motivar as pessoas a se arrependerem. Mas sem que haja, né, a ministração a respeito da necessidade de arrependimento, sem que haja, né, a ministração da necessidade das pessoas terem uma nova vida, o batismo nas águas não significa absolutamente nada. E Deus sabe disso. E Deus, ele abomina rituais, né, simplesmente pelos rituais, né? Deus deseja que tudo que nós façamos para Ele, nós façamos com entendimento. Então, se a igreja não pregar o arrependimento, se a igreja não pregar a mudança de vida, a igreja está falhando. Porque esta é a mensagem que Deus sempre pregou. Tanto no Velho Testamento como no Novo Testamento, né, de forma, né, João Batista pregando, né, de forma precursora a Jesus Cristo, né? E essa é uma mensagem que você deve ter no seu coração. Todas as vezes que você ministrar a uma pessoa a respeito de Jesus, todas as vezes que você falar do amor de Deus para uma pessoa, você deve falar a respeito da necessidade de arrependimento, né? Aquilo que nós falamos na semana passada, aqui durante a ministração, Deus deseja que as pessoas venham a Ele, como elas estão, né? Todas destruídas, todas amarguradas, todas tristes, não importa, viciadas, não importa como a pessoa esteja, né? Ela pode ter um encontro com Jesus, mas, né, depois que ela se encontrar com Jesus, ela tem que mudar de vida, ela tem que mudar de vida, ela tem que se arrepender, ela tem que entender que a vida que ela levou a situações terríveis, né, que ela possivelmente está passando e que, né, a mudança de vida fará com que ela tenha momentos diferentes na presença de Deus. Ou seja, Jesus é a solução para todas as causas. Jesus é a solução para todos os problemas. Jesus é a solução para todas as situações neste universo. Não existe coisa que Jesus não saiba lidar, ou não consiga tratar, ou não tenha autoridade para mudar. O importante é nós entendermos isso. Não é porque nós queremos, não é porque Ele falou, é porque Ele pode mudar uma história. Porque Jesus pode mudar. Então nós falamos, você tem que mudar, porque Jesus pode mudar a sua história. Você tem que mudar, você tem que querer, né? Mudar significa querer. Você tem que querer, né, para que Jesus possa mudar a sua história, né? E nós devemos compreender que as pessoas, quando não têm Jesus no seu coração, elas são pessoas que estão cegas e sendo dirigidas e guiadas, né, por alguém que não tem Deus, por alguém, né, que, né, jamais poderá edificar. O príncipe deste século quer roubar, matar e destruir. Esta é a obra que Satanás tem, né, para este mundo: o roubo, a destruição e posteriormente
a morte. E aí João Batista ele falou assim: eu batizo vocês com água para arrependimento, mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, e eu não sou digno de carregar as suas sandálias. Ele os batizará com o Espírito Santo e com fogo. Sabe, olha só, irmãos, um homem que nunca tinha visto Jesus, um homem que nunca tinha ouvido Jesus falar, um homem que nunca tinha ouvido a pregação de Jesus, ainda assim ele compreendia aquilo que Jesus ia fazer de forma muito clara e evidente, apesar desta obra ainda não existir. A obra ainda não existia, né? A manifestação daquilo que Jesus faria não existia, mas João Batista já compreendia tudo isso e já pregava e ele anunciava: olha, eu não sou nada em relação a Jesus. E ele falou assim uma palavra interessante, ele falou assim: vem um que é mais poderoso do que eu. Então João Batista entendia que ele tinha poder, João Batista entendia que ele ministrava poder, mas comparado com aquilo que Jesus era, ele não era nada, ele não era digno de carregar as sandálias do Senhor. Sabe, e essa é uma visão importante para nós neste mundo, porque nós como servos de Deus, você como servo de Deus, você como serva de Deus, tem autoridade e poder. Quando você fala em nome de Jesus, irmãos amados, sabe, parece que o mundo natural ele é tão enganoso, ele é tão mentiroso, que quando nós proclamamos Jesus, quando nós anunciamos Jesus, quando nós oramos, ministrando o poder de Jesus, parece que não está acontecendo nada. Às vezes a gente não vê acontecendo nada, mas existe uma revolução no mundo espiritual, irmãos. Existe uma grande manifestação no mundo espiritual. E a fé que nós devemos ter diz que nós temos autoridade. Você tem autoridade, você recebeu a autoridade de Jesus, porque o próprio Jesus ele falou: eis que eu dou a vocês autoridade. Sabe, e então, independentemente de você ver uma grande obra acontecendo de forma instantânea, você tem autoridade. E João Batista, ele tinha noção disso, e João Batista ele entendia que muitas vezes, ele até falou, né, que muitas vezes as pessoas aceitavam o batismo, mas não queriam mudar de vida. Eles ouviam a mensagem de João Batista e tinham medo da mensagem de João Batista, e eles se batizavam por medo. Eles se batizavam por medo de Deus, por temor de Deus, mas não queriam mudar de vida. Eles não estavam interessados em mudar de vida. Eles não estavam dispostos a mudar de vida. Sabe, irmãos, se nós falarmos de Deus, da obra do Espírito Santo de Deus nas nossas vidas, né, da presença do Espírito Santo de Deus dentro de nós, habitando em nós, se nós formos falar dessa obra, existe uma condição, que é o arrependimento. Não existe a pessoa, né, dizer que está sendo dirigida por Deus, né, se ela não se arrepender, porque quem está sendo dirigida por Deus tem o Espírito Santo de Deus dentro de si, habitando dentro de si, conforme diz a palavra de Deus, nós somos templos do Espírito Santo, e nós ganhamos este direito, nós adquirimos esse direito, na medida em que nós aceitamos Jesus como nosso Senhor e Salvador. E quando nós aceitamos Jesus como nosso Senhor e nosso Salvador, nós estamos dizendo a Ele: Senhor, Tu és o meu Senhor, ou seja, Tu és o meu dono. Tu és o meu dono, Tu diriges a minha vida, Senhor. Tu és o Senhor, dono, o Senhor. Então Tu és o meu dono, né? E quantas pessoas, elas também se iludem, achando que as palavras, elas vão significar alguma coisa. A pessoa: você aceitou Jesus? Já aceitei Jesus. Aceitar Jesus vai muito além das palavras, irmãos. Aceitar Jesus é um estilo de vida, sabe? E olha, eu vou dizer para você também, às vezes eu falo coisas assim, e eu até admito que, né, são coisas muito fortes, e às vezes eu até entendo que as pessoas têm o direito de não concordar. Mas para mim, irmãos,
não significa muita coisa chamar um monte de gente aqui na frente e perguntar para as pessoas se elas aceitam Jesus. Para mim isso não significa muita coisa, porque pouco importa, a pessoa declarar naquele momento aquelas palavras, mas importa que as palavras, sejam ditas do seu profundo coração, falando para Deus: Senhor, eu quero que tu sejas o meu Senhor. Eu quero que tu sejas o meu Senhor. E isso, ele é falado no dia a dia, irmãos. Não é uma fala. É uma fala hoje, e essa mesma fala é amanhã, e depois da manhã, e hoje à tarde, e amanhã de manhã, e amanhã à tarde. É uma atitude constante. Então, sabe, eu olho assim, às vezes, as coisas acontecendo, e eu falo assim: poxa vida, quantas dessas pessoas que proclamam, que aceitaram Jesus como seu Senhor e Salvador, e verdadeiramente estão fazendo isso, Mas eu admito, irmãos, que você tem o direito de não concordar comigo, Mas, ao mesmo tempo, eu sei, porque eu já vi muita história, Mas muita história triste em relação a pessoas, sabe, que parece que vestem uma capa, e essa capa, ela é simplesmente uma capa, ela não tem profundidade, ela não tem conteúdo, E essa situação, ela é pior do que aquele que nunca declarou a palavra, que aceita Jesus como seu Senhor, e Salvador. É aquilo que Deus falou, no livro de Apocalipse, se eu não me engano, para a igreja em Laodiceia, quando ele falou assim: olha, melhor era você ser frio do que você ser morno. Ou seja, o juízo de Deus, ele é terrível contra aquelas pessoas, que um dia olharam a verdade, e se travestiram da verdade, sendo uma mentira. Então, sabe, irmãos, você, sabe, pelo menos na essência dessas palavras, você perceba isso. E quando você ver determinadas atitudes, que você tenha, sabe, uma alegria, mas que a tua alegria seja uma alegria, é que você compreende que vai existir muita luta para essas pessoas que um dia proclamam isso, que vai ter que ter ministrações, vai ter que ter ensinos, vai ter que ter acompanhamento, para que as pessoas possam sim viver uma vida verdadeira em Cristo Jesus. E a promessa do Espírito Santo, ela é uma promessa, irmãos amados, dada por Jesus, confirmada aqui por João Batista antes de Jesus proclamar essa promessa, E é uma promessa que ela não é opcional. Ela deve acontecer e vai acontecer de forma automática. Aquele que verdadeiramente se arrepende, entrega a sua vida a Jesus, recebe o Espírito Santo, porque o Espírito Santo começa a governar. O Espírito Santo de Deus começa a dizer: você tem que mudar isso. O Espírito Santo de Deus começa a dizer: olha, está errado isso que você está fazendo. Olha, você tem que melhorar nessa área, você tem que melhorar naquilo, Porque algumas vezes, irmãos amados, melhorar significa se aperfeiçoar. Talvez você fale assim: mas eu amo Jesus, eu amo o Senhor, eu estou me esforçando, para não pecar, Mas muitas vezes, irmãos, aquilo que talvez você, não entenda como pecado, é algo que precisa ser mudado na sua vida. Nós precisamos mudar, em coisas que podem nos levar a pecar. Precisamos mudar. Então, se você tem um gênio forte, você tem que mudar esse gênio forte. Você precisa ter o gênio forte. Deus não quer que você mude a sua personalidade, mas Deus quer que você controle a sua personalidade. Você pode ter um gênio forte, faz parte da personalidade de algumas pessoas, mas esse gênio forte, ele jamais poderá ser descontrolado.
ele jamais poderá deixar com que a pessoa seja dominada por ele. Você está compreendendo? E tudo isso é aperfeiçoamento que o Espírito Santo de Deus faz nas nossas vidas, irmãos. Mudanças, mudanças e mudanças. Mudanças de entendimento, né? Mudanças de comportamento, né? Mudanças, né, de objetivos, mudanças de projetos. Deus faz tudo isso, irmãos. Deus faz tudo isso nas nossas vidas, né? Sabe? Esse é um papel do Espírito Santo de Deus em nós, sabe? Nos dar conhecimento, sabe? Nos fazer entender Deus, nos fazer ouvir a voz de Deus. Tudo isso é uma obra do Espírito Santo, para que nós possamos o que ser edificados pelo Senhor. Então, eu diria para você assim, sem esta obra é impossível o homem se achegar a Deus, porque ele vai ser sempre dependente de algo que Deus faça, né? No sentido de que, no passado, Deus se usava de profetas e a nação de Israel dependia dos profetas. A nação de Israel dependia dos sacerdotes. Ele dependia. A manifestação de Deus era através dos profetas e dos sacerdotes. Essa era a manifestação de Deus, era como Deus operava, era como Deus se manifestava no meio do povo. Isso tudo foi quebrado por Jesus, tudo foi quebrado pelo Senhor, porque o Senhor passou a habitar em nós e falar conosco, a nos orientar. O Senhor, Ele começou, sabe, a dirigir as nossas vidas, indo para lá, indo para cá, mostrando o que é certo, mostrando o que é errado. É lógico, irmãos, que Deus se usa de homens, irmãos. Deus se usa de homens. E esta é uma obra que ninguém vai conseguir anular também, porque essa é a vontade de Deus. Por isso que Jesus deu autoridade ao homem, sabe? Mas, sabe, a obra que o Espírito Santo de Deus faz, ela é uma obra que, né, se só existisse o homem, não adiantaria, porque eu poderia falar aqui, irmãos, 24 horas por dia pregando a palavra de Deus. Se não fosse o Espírito Santo de Deus habitando nas vidas, seria uma palavra que não teria êxito, seria uma palavra que não encontraria eco, seria uma palavra que não encontraria ali guarida nas vidas. E quando nós falamos a respeito de Jesus, quando nós falamos a respeito do Senhor, o Espírito Santo de Deus trabalha isso dentro de nós, para que nós possamos dizer, verdadeiramente eu preciso disso. É por isso que homens ungidos precisam, sabe, é por isso que você precisa ouvir homens ungidos por Deus, porque o Espírito Santo de Deus fala através desses homens. É por isso que existe muita bobagem por aí, porque, sabe, as pessoas estão deixando de lado o interesse de Deus para se usarem dos seus próprios interesses. E a Bíblia diz que maldito é aquele que apacenta o seu próprio ventre, sabe? Por isso que muitas vezes, sabe, as pessoas, elas não compreendem, né, a palavra de Deus, porque a palavra de Deus lançada é uma palavra que não tem profundidade, porque falta a unção para que as pessoas lancem a palavra de Deus, para que a palavra de Deus seja tratada pelo próprio Espírito, Então existe muita leviandade, irmãos, sabe? De homens que deveriam ser usados pelo Espírito Santo de Deus também, para que a mensagem do Espírito Santo atinja o coração das pessoas que já têm o Espírito Santo. Então, tipo assim, né? Você não vai ouvir a voz do Espírito Santo por si só, embora Deus tenha esse poder de falar conosco, que Ele fala nas nossas orações, Ele fala, né? Mas Deus, irmãos amados, Ele sempre vai dizer para você, né? Ele sempre vai dizer para você, o Espírito Santo de Deus sempre vai dizer para você, né, que a grande revelação de Deus é a Bíblia. O grande
guia para a sua vida é a Bíblia. E ele vai dizer assim: isso eu já falei, isso eu já fiz, está à sua disposição. Então, às vezes, as pessoas elas começam a pensar e raciocinar que querem ouvir a voz do Espírito Santo, quando Deus está falando muito claro num livro deixado para nós, para que nós possamos compreender a vontade dEle e compreender as orientações dEle já dadas para as nossas vidas, né? Eu não sei se todos leram aquele artigo que eu publiquei ontem no grupo da igreja a respeito, né, de cidades nos Estados Unidos que estão proibindo que a Bíblia faça parte da biblioteca das suas escolas, né? Estão proibindo, estão tendo que tirar por ordem da justiça, porque tem pessoas dizendo que a Bíblia faz mal para as crianças, que a Bíblia é violenta para as crianças. Sabe, e as pessoas elas esquecem que a grande mensagem de Deus da Bíblia para as crianças é uma mensagem, sabe, de amor e de fidelidade também, e de dependência. Então as crianças já são ensinadas que existe um Deus, né? E essa história de Deus só existe na Bíblia, né? Que existe um Deus que rege todo o universo, né? E as pessoas e as crianças aprendem, como eu aprendi quando era criança, né? Como foi, né, a criação do homem, como foi ali a queda do homem, e qual foi a reação de Deus em relação à queda do homem, né? E as crianças aprendem que elas têm que ser obedientes, simplesmente porque Deus falou que tem que ser obedientes. E aí é extensivo, tem que obedecer o papai, tem que obedecer a mamãe, tem que obedecer Deus. Mas Satanás é astuto e tem trazido uma mensagem terrível. E tem feito uma obra maldita em todos os lugares, né? Uma obra terrível em todos os lugares, né? E certa vez eu falei aqui, né, que, né, a nossa Constituição diz que o nosso país é um país laico, é um país sem religião, é um país sem Deus. A própria Constituição do Brasil diz isso, né, justificando isso pela liberdade de culto, né? E eu diria para você que a liberdade de culto logo vai ser cerceada, né, por conta dessas forças malignas e terríveis, desse planejamento estratégico, satânico, de afastar as pessoas daquilo que é de Deus, né, de afastar as pessoas daquilo que é o Senhor. Eu vi uma notícia assim, para mim, uma notícia alguns meses atrás, assim, para mim uma notícia assim, completamente desprezível, por ser daquela pessoa que veio, inclusive, né? A Xuxa, todo mundo conhece a Xuxa aqui? Né? A Xuxa, no seu conhecimento todo, sabe? No seu entendimento todo a respeito de Deus, ela disse que a Bíblia deveria ser reescrita, né? Ela deveria ser reescrita, tirando os termos que são termos discriminatórios, né? Ou seja, ela chamou o nosso Deus e falou: Deus, você discrimina pessoas, hein? O seu amor não é tão bom assim porque o senhor discrimina pessoas, né? Ela teve a ousadia. Para mim isso é ousadia. Uma pessoa teve a ousadia, né? E não é uma pessoa que estudou, não é uma pessoa que entende, não é uma pessoa que tem comunhão, não é uma pessoa que, né, compreende, é uma pessoa que teve ousadia de falar uma bobagem, sabe, tão grande. E tem pessoas, obviamente, né, pelo status dela de ser famosa, que vão o quê? Começar a defender coisas parecidas, né? A influência daquilo que, né, nós estamos vendo ao nosso redor, né? Uma influência, sabe, que é muito triste de você pensar. Quando eu vi aquela notícia, eu fiquei muito triste,
porque já não é a primeira situação. Hoje em dia você não pode ter símbolo cristão nenhum em nenhuma repartição pública, porque o país é um país laico. Você não pode ter, é proibido você ter um símbolo. É lógico, a gente fala que o crucifixo, o símbolo era o crucifixo, né? Que para a gente não é muito importante, mas você não pode ter uma Bíblia. Né? No meu trabalho, assim, eu tinha a minha sala, tinha a minha mesa, e atrás tinha um armário, assim, para eu colocar minhas coisas, eu colocava uma Bíblia. Colocava uma Bíblia, porque eventualmente eu lia, e para as pessoas entenderem que a minha fé está no Deus da Bíblia. Então, sabe, irmãos, se nós olharmos para a obra do Espírito Santo de Deus e nós entendermos que Satanás está lutando para destruir tudo aquilo que Deus tem para construir nas nossas vidas e nas vidas das pessoas que ainda não foram alcançadas por Jesus, nós vamos compreender que existe uma batalha árdua daqueles que servem e daqueles que não servem a Deus, né? A igreja, ela vai ter que lutar e lutar muito, e lutar muito mais do que luta hoje, né? Com os tempos que estão chegando aí, né? A igreja vai ter que lutar mais, e lutar mais, e lutar mais, e lutar mais. Nós vamos ter que lutar mais, irmãos. Nós vamos ter que lutar mais porque, sabe, nós vamos ter, assim, né, muita força governamental e espiritual contra Deus. Contra Deus. Não é contra nós. Contra Deus. Como nós somos servos de Deus, nós vamos o quê? Defender, né? Defender o Senhor, né? Então, é uma história assim que muito em breve vai mudar assim radicalmente, eu penso. Aí João Batista falou: ele tem a pá em suas mãos, limpará a sua eira, recolherá o seu trigo no celeiro, porém queimará a palha num fogo que nunca se extingue. E aí vem a história, né, a parábola de Jesus a respeito do trigo e do joio, né? O joio e o trigo são frutas, né, muito parecidas, né? São cereais muito parecidos, né? Embora o trigo ele tenha fruto, o joio ele se parece com o trigo, mas não tem fruto. Não serve para nada. E é parecidíssimo com o trigo. E é uma praga. Na verdade, o joio é uma praga. E eles crescem juntos. Se a pessoa não cuidar, né, da sua plantação, o joio nasce junto com o trigo e é considerado uma praga. E Jesus disse, na parábola que Jesus falou a respeito do joio e do trigo, né, os seus empregados, os servos de um senhor que tinha plantado trigo, perguntaram para o senhor: mas senhor, o senhor não plantou só bons frutos? O senhor só não plantou bons frutos? Como é que nasceu o trigo como é que nasceu o joio junto com o trigo? E o dono da plantação falou assim: eu plantei bons frutos, mas veio o inimigo e jogou sementes do joio, né, para que destruíssem a minha plantação. E aí os servos daquele senhor, do dono da plantação, perguntou para ele: o senhor quer que a gente arranque o joio? E na sabedoria daquele senhor ele falou: não, deixe os dois crescer. E quando eles crescerem, nós vamos saber verdadeiramente o que é joio e o que é trigo. E aí nós podemos arrancar. Porque se vocês arrancarem agora, vocês poderão arrancar trigo junto com o joio. E essa é uma parábola, irmãos. Eu penso que é uma parábola de Jesus, assim como as palavras que João Batista falou aqui a respeito da eira, né? Da eira do trigo. É uma palavra de conforto espiritual para nós, eu penso. Porque, sabe, nós ansiamos a justiça de Deus.
Nós vemos as barbaridades deste mundo, pessoas fazendo essas abominações, né, motivando a justiça a recolher as Bíblias. Nós vemos essas abominações e a gente quer a justiça de Deus. A gente clama por justiça de Deus, né? Mas existe um tempo certo para todas as coisas, irmãos. Porque eu penso assim, se talvez Deus tivesse atendido o clamor do povo dele, né, desde quando acontece, talvez eu não tivesse me encontrado com Jesus, porque Deus talvez já tivesse feito justiça. E aí talvez eu não fosse alcançado, não desse tempo de eu ter sido alcançado, né? Porque a injustiça ela acontece há muito tempo e não vai deixar de existir por conta, né, da tendência pecaminosa do homem e do homem desprezar Deus completamente. Então, né, se Deus tivesse já praticado a justiça, como nos tempos de Noé, né, que Deus fez justiça na época de Noé, e todos aqueles que não estavam ali preparados e não ouviram a mensagem de Noé foram eliminados, foram mortos. E talvez fosse assim, se Deus tivesse feito justiça já, e assim como eu me encontrei com Cristo, você se encontrou com Cristo em determinado momento, ainda existem pessoas que necessitam se encontrar com Cristo, e é por isso que o Senhor Deus ainda não determinou o juízo definitivo sobre este universo, sobre este mundo, né, que nós vivemos, né? E quando João Batista fala assim, né, ele vai limpar a eira e vai recolher o trigo no seu celeiro e queimará a palha num fogo que nunca se apaga. Aí eu olho essa palavra que está no versículo acima, que João Batista fala assim, ele batizará com o Espírito Santo e com fogo, porque existe um entendimento a respeito disso. O que é batismo com fogo? Falamos a respeito de batismo com o Espírito Santo, batismo com fogo. Então existe um contexto espiritual muito ligado ao versículo seguinte, quando João Batista fala, queimará a palha num fogo que nunca extingue, colherá o trigo no seu celeiro e queimará a palha num fogo que nunca extingue. E aí a gente olha o batismo com fogo e talvez seja o fogo, ele serve para purificar, né, irmãos? O fogo ele serve para purificar. Então, sabe, existe um contexto espiritual de purificação nas nossas vidas e existe um contexto espiritual de dar o Espírito Santo para aqueles que são fiéis e de extinguir aqueles que são infiéis, né? Então nós devemos, sabe, compreender que esta obra Jesus fará, irmãos. Que esta obra Jesus fará. Pode demorar, mas Jesus fará. Não importa quanto tempo demore, Jesus fará esta obra, sabe, de recolher aqueles que deram frutos, né, no seu celeiro e de aniquilar aqueles que não deram frutos, que são como palha, para queimar num fogo que não se extingue. E aí, irmãos, né, para nós remirmos o tempo, e aí a Bíblia cita a respeito do batismo de Jesus. Que Jesus foi a Bíblia diz que Jesus saiu da Galiléia e foi até o Rio Jordão para ser batizado. Quando chegou na frente de João Batista identificou que ele era o Salvador e não quis batizar Jesus. Falou assim, não, eu que tenho que ser batizado pelo Senhor. E Jesus, ele se negou a isso, dizendo, não, você tem que cumprir aquilo que está escrito na palavra. Ou seja, Jesus estava submisso completamente a Deus. Sabe, Jesus não usou da glória dele, né, e daquilo que ele era, para anular nada de Deus deste mundo. Muito pelo contrário, né, Jesus ele foi apresentado no templo quando ele era criança. Jesus foi circuncidado no 8º dia. Jesus cumpriu tudo aquilo que um judeu deveria cumprir segundo a lei de Deus. Jesus não se negou a fazer nada disso, e o batismo ali, que era uma necessidade de demonstrar publicamente o arrependimento, Jesus também exigiu que João Batista fizesse a ele
embora Jesus não tivesse nada que se arrepender. Jesus não tinha pecados, então Jesus não tinha do que se arrepender. Mas Jesus, ele exigiu que João Batista ali o batizasse para cumprir verdadeiramente aquilo que Deus estava, planejando para a humanidade. E se você pensar, irmãos, se pensar, Jesus criança, Jesus fez, Jesus foi apresentado no templo, Jesus, no templo não, perdão, na sinagoga, né? Jesus foi apresentado, Jesus foi circuncidado, Jesus cresceu, teve uma profissão, Jesus foi ensinado em relação à palavra de Deus, Jesus ministrou a palavra de Deus quando tinha 12 anos, e as pessoas já achavam assim as palavras de Jesus sobrenaturais, e Jesus ele entendeu que João Batista foi enviado por Deus. Ou melhor, Jesus entendia que João Batista foi enviado por Deus para realizar aquela obra, e se ele foi enviado por Deus para realizar aquela obra, Jesus também tinha que sujeitar aquela obra que João Batista estava fazendo. Por isso que Jesus falou, não, cumpra a justiça. E ali Jesus foi batizado, e a Bíblia diz que João Batista viu o Espírito Santo de Deus descendo como uma pomba sobre ele, e depois houve uma manifestação sobrenatural de Deus dizendo e anunciando ali, este é o meu filho amado, em quem me agrado. Por que é importante essa passagem, irmãos? Porque nós vemos aqui, numa passagem bíblica, e nós vemos aqui o grande privilégio de João Batista de ver a manifestação das três pessoas de Deus, da Trindade Santa. Nós vemos Jesus sendo batizado, o Filho de Deus, o Filho de Deus sendo batizado. Depois nós vemos o Espírito Santo de Deus descendo sobre Jesus como uma pomba. E depois nós vemos Deus falando a João Batista ali, que ele era seu filho amado. Ou seja, Deus dizendo, este é o Filho de Deus. Deus disse a João Batista ali, este é o meu filho, este é o Filho de Deus. Ele anunciou de forma inequívoca, anunciou de forma ali plena, que Jesus era o Filho de Deus, para não haver dúvidas, para não haver nenhuma sombra de dúvidas em relação a isso, e Deus deixou registrado isso na sua palavra. Jesus é o Filho de Deus. Jesus é o Filho de Deus, ele deixou registrado isso inúmeras vezes na sua palavra. E a manifestação aqui da Trindade Santa foi vista e presenciada ali por João Batista de forma maravilhosa, irmãos. De forma maravilhosa. Sabe? E nós devemos olhar para essa situação, sabe? E compreender que essa manifestação acontece nas nossas vidas, irmãos. Ela acontece nas nossas vidas, o Espírito Santo de Deus se manifesta a você. Sabe? A obra de Jesus, a obra salvadora de Jesus se manifesta a você. Deus, aquele que tem poder e autoridade, aquele que criou todas as coisas, se manifesta a você pela própria criação da sua vida. Sabe, tudo isso faz parte de nós, nos rodeia. Tudo isso, irmãos amados, está sobre as nossas vidas, está sobre a sua vida. Tudo isso faz parte de nós, não é história da carochinha, Nós vivemos isso, irmãos. Nós vivemos isso, porque sem Deus você não teria sido criado, Sem Jesus você não receberia o Espírito Santo. São regras espirituais estabelecidas por Deus e que se manifestam nas nossas vidas, que testemunham, que Deus está vivo, que testemunham, sabe,
que o Senhor é aquele que se manifesta em nós de três formas diferentes. De três formas diferentes. E a Trindade Santa, ela é algo assim extremamente sobrenatural, porque, né, cada parte da Trindade, né, tem uma forma de agir nas nossas vidas. Deus age de uma forma, o Espírito Santo de Deus age de outra forma, e Jesus age de outra forma. Cada um tem um papel, e é um papel diferente nas nossas vidas, irmãos. E a gente, obviamente, não podemos delimitar aqui ou ali, não podemos delimitar, porque Deus, ele não é controlado por circunstâncias, mas nós compreendemos, né, claramente o papel de cada uma das partes da Trindade nas nossas vidas, e são papéis diferentes. Por isso que existe. Por isso que Deus, ele se manifesta a nós, né, através da Trindade Santa, através daquilo que ele é, e ele se manifesta de forma diferente. Cada um deles se manifestando de forma diferente em nós. Então, que você tenha, sabe, a oportunidade de cultivar, sabe, o Espírito Santo de Deus dentro de você. Nós pregamos uma semana, não lembro agora se foi semana passada, a respeito da ordem de Paulo para que, né, nós, acho que foi semana passada mesmo, para que nós não extinguíssemos o Espírito Santo de Deus, não anulássemos o Espírito Santo de Deus nas nossas vidas, sabe? Então, que você compreenda que você tem que, sabe, cada vez mais deixar o Espírito Santo de Deus dominar a sua vida. Que você compreenda que Jesus, ele escancarou uma porta, né, diante de Deus, escancarou a porta, tirou o véu, escancarou a porta e nos colocou diante de Deus. Jesus nos colocou diante de Deus. Ele tirou o pecado, ele tirou a separação, ele anulou a separação que foi gerada em Adão e Eva quando Deus expulsou Adão e Eva da sua presença. Jesus anulou essa condenação e nos colocou diante de Deus. Deus nos colocou diante de Deus, né? Então nós devemos usar desta obra, né? Usufruir dessa obra, melhor dizendo, para falar com Deus, para nos aproximarmos de Deus, para adorarmos a Deus. Sabe, irmãos, está tudo disponível para você, irmãos. Tudo aquilo que João Batista viu ali no Rio Jordão está disponível para você. Tudo aquilo, né, que Deus demonstrou através dessa passagem bíblica está disponível para você. E você deve viver isso. Você deve viver isso. Você deve viver isso, porque esse é o desejo de Deus para a sua vida. Por isso que ele se manifestou desta forma. Sabe? Para que nós possamos viver, né, a completa presença de Deus nas nossas vidas. E a completa presença de Deus nas nossas vidas significa a manifestação total do Senhor através de Deus, de Jesus e do Espírito Santo de Deus nas nossas vidas. Você tem que ter convicção disso e se sujeitar, né, a tudo isso e usufruir de tudo aquilo que Deus fez. Vamos usufruir, irmãos. Vamos usufruir de tudo aquilo que Deus fez, porque está à nossa disposição. Fique de pé, vou orar por você agora, em nome de Jesus. Deus vai te abençoar agora, irmãos. Deus vai tocar na sua vida agora pelo poder de Jesus Cristo que está neste lugar.
E você vai ser preenchido agora. E todas as palavras que foram ditas aqui serão gravadas no seu coração. Serão gravadas no seu coração. Conforme disse Davi, né? Gravei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Jesus vai gravar essa palavra hoje no seu coração. Porque Deus tem interesses que você usufrua. Que você usufrua daquilo que Ele fez. Deus vivo e Senhor, Pai. Deus Todo-Poderoso, Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó. Deus que tem, Senhor, cuidado de nós, Senhor. Eis a tua igreja, eis o teu povo, Senhor. Eis aqueles, Senhor da glória, que vieram, Senhor, à tua presença esta manhã para te adorar, Senhor. Para, Senhor da glória, ministrar a ti, Senhor. E para receber de ti algo novo, algo grande, algo poderoso. Algo, Senhor da glória, Pai, oh Senhor, imenso para as nossas vidas, Senhor. E eu te peço em nome de Jesus, meu Senhor, despeja agora sobre o teu povo as tuas bênçãos, Senhor. Despeja, Senhor da glória, Pai, calabasúbia, rialabacheias, ripalabalabacheias, serebecandalabalabacheias, porque é muito grande, Senhor, porque são muitas coisas, Senhor. Então despeja sobre, Senhor da glória, Pai, os corações, as mentes, sobre a cabeça, Senhor, de toda a glória, das pessoas que estão aqui, Senhor, para que elas sejam, Senhor, de toda a terra, completamente, Senhor, completamente inundadas pelo Teu Espírito Santo, completamente inundadas pela Tua unção, pelo Teu poder, pela Tua graça, Senhor, que elas sejam agora, Senhor, preenchidas por Ti, Senhor, preenchidas pelo Teu poder, preenchidas pela Tua graça, alabarroudecanda, ricalabasubia, yalabialabialabialabarralabacheias, ó Deus exaltado e rei glorificado, Pai. Esta é a obra, somente Tu podes fazer esta obra, Senhor da glória. Então eu te peço, faz, Senhor, agora, em nome de Jesus, Senhor. Faz agora, Senhor, para a glória do Teu santo nome, somente para a glória do Teu santo nome, Senhor. Somente para que o Teu nome seja glorificado. Senhor, nós cremos em Ti, Senhor. Nós cremos no Teu poder. Nós cremos na Tua graça. Nós cremos, Senhor, no Teu amor, Senhor. Então, Senhor da glória, Pai, em nome de Jesus, Senhor, eu abençoo o Teu povo. Eu abençoo a Tua igreja. Porque simplesmente Tu já o abençoaste, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, Filho de Deus. Que assim seja, meu Senhor. Que assim seja, em nome de Jesus. Graças a Deus. Deus seja louvado, exaltado e seja glorificado para todos sempre. Aleluia. Graças a Deus, irmãos.